Quando eu recebi esse convite do Bruno, o Bruno me falou assim, Estevam, o que você acha que você podia trazer de conteúdo dentro do que você conhece, do que você trabalha, que teria valor para a galera que acompanha, né, da comunidade? E eu falei para ele, bom, sendo uma comunidade e sendo uma galera de Web3 e tal, eu acho que falar sobre criação de comunidade é uma das coisas que eu acho mais interessantes no momento. Porque eu vejo que muita gente já trabalha com comunidade, trabalha no dia a dia, né? Envolvido dentro, participa de outras comunidades, mas pouca gente para pensar estruturalmente como que se monta uma comunidade. Então é isso que eu quero trazer para vocês, essa lógica de criação de comunidade e como fazer um bom trabalho disso. E o que eu queria perguntar para poder começar? Então, se vocês quiserem mandar um joinha aí como reação e tal, quem que trabalha com comunidades aqui? Tem alguém que trabalha no dia a dia como gerente de comunidade, como criador? A Rai, aparentemente, só a Rai. Ah, o Bruno também. Então, vocês dois, legal. E quem de vocês aqui participa de alguma comunidade? Seja um grupo de Discord, seja um grupo de WhatsApp, alguma coisa, mas que vocês, não o grupo que você deixa para o grupo da família, mas realmente um grupo que tenha distribuição de conteúdo, que tenha uma coisa de participar mesmo, de construir coisas juntas. Ah, Reni, aí ó, legal, então agora bastante gente levantou a mão, boa. Então, é sobre isso que eu quero falar. Por quê? Que é para esse lado que o marketing está caminhando. Cada vez mais, eu trabalho com marketing, eu vou me apresentar para vocês aqui, né? Então, meu nome é Estevão Riso. Quem quiser me adicionar no LinkedIn aí, pode escanear esse QR Code. Gente, é muito engraçado, eu estou dando a aula e eu estou olhando um telão que é do tamanho de um prédio. Então, contar um pouco do porquê que eu vou falar desse assunto e porquê que eu talvez seja qualificado para falar dele. Eu fundei uma agência de marketing em 2008. Pra vocês terem uma ideia, o meu primeiro cliente, eu fazia Orkut e MySpace para eles. Então, eu tô nesse espaço de marketing digital há muito tempo. Né? Aquela famosa expressão desde que era mato. Né? Em 2021, eu vendi a minha agência. A gente estava com um pouco mais de 100 pessoas, tinha escritório em 3 estados e tal, mas eu cansei do universo de agência. Vendi, fundei uma startup chamada Destrave, eu estou hoje com eles ainda. Né? É uma startup do universo de assistência veicular e tal, então eu sou o diretor de marketing dela. Eu sou business advisor da Niftify, então é uma empresa de NFT, agora de fracionamento de NFT, agora tem uma ferramenta muito legal de Automated Market Maker, né, a MM de NFTs. Eu tenho um podcast chamado Contos do Cripto, e eu tenho uma empresa de treinamento palestra, que hoje provavelmente é onde eu passo a maior parte do tempo. Então eu sou treinador e palestrante profissional. Sou pós-graduado em marketing e vendas, tenho 20 anos já trabalhando quase com marketing e 15, trabalhando dando aula e 15 anos com marketing, é coisa que dar aula e palestra é a coisa que eu mais gosto de fazer na vida. E aqui estão meus contatos pessoais, se vocês acreditarem que eu posso ajudar vocês no dia a dia com alguma coisa, numa ligação, numa call, num café, fiquem à vontade, eu sempre dou meu contato pessoal, tenho zero problema, falo que é meu compromisso como educador, ter contato com as pessoas que consumiram o meu conteúdo. Então fiquem à vontade, podem me chamar no LinkedIn, podem me chamar no WhatsApp, eu vou ter o maior prazer em ajudar como que eu puder, desde que seja, né, uma ligação, um café, eu vou ter o maior prazer. Fábio tá gostando do conteúdo ali, ó. Tá até mandando uma capoeira. Então, alguns pontos importantes só antes da gente começar, né? Como eu falei, eu vejo que o marketing tá cada vez mais indo para esse universo de comunidades. Assim, se vocês quiserem ter uma ideia do que está à frente, de quem está criando as tendências do marketing, olhem para algumas empresas que são os trendsetters do mercado, como a Nike. Então, a Nike não comprou a Artifact, não fez a Swoosh, não fez tudo isso à toa. É porque ela já está entendendo esse novo mundo onde o marketing vai ser menos, né, aquela coisa de você fazer ads e você anunciar e você fazer os posts genéricos no Instagram, mas vai ser cada vez mais você ter uma comunidade envolvida com a sua marca, envolvida com o seu produto, porque essa comunidade vai querer comprar as coisas que você faz, vai querer participar das coisas que você cria. Então, pensando nisso, uma das coisas que é muito importante quando vocês forem criar uma comunidade, eu vejo isso assim, parece banal eu falar isso, mas é inacreditável como tem comunidades que erram terrivelmente nisso.
Então, por exemplo, eu tenho um grupo de WhatsApp de marketing. E aí, assim, eu setei as regras e eu disse, não pode falar de política no grupo. Por quê? Porque senão o grupo desanda e vira um grupo de política. Então, o que é isso, territórios de marca, né? Espaço conceitual em que se pretende que o público associe a sua marca. Então, a ideia é que você tem que saber o que a sua marca representa, mas principalmente o que ela faz e o que ela fala. E aí você tem que trazer a comunidade o máximo possível para dentro desse espaço de território de marca. Então eu participei de algumas comunidades de Web3 onde eu percebia que o assunto desandava para um bando de coisa nada a ver e eu perdia o interesse de estar lá. E se isso acontece, você perde essa relação de referência para as pessoas. Isso é, não sei se vocês já repararam, a gente tem essa característica que é, a gente aperta um botão porque a gente quer uma coisa daquele botão. Então eu quero ver foto bonita, eu vou clicar no Instagram. Eu quero pedir comida, eu vou clicar no iFood. Eu quero me locomover, eu vou clicar no Uber. Então quando eu entrar no Discord ou no WhatsApp, quando eu clicar naquele botão da comunidade, o que eu estou querendo fazer lá? Eu estou querendo conversar com amigos, eu estou querendo falar de marketing, eu estou querendo discutir de negócios, o que eu estou querendo? E a gente faz isso através desse conceito de território de marca. Então, território de marca são aqueles lugares ou situações em que queremos que os consumidores nos associem e nos quais queremos nos encontrar com eles. Quando eu coloco essa frase, eu vejo que muita gente tem uma dificuldade, parece que é um lugar físico. Então, eu coloquei essa segunda. Territórios de marca não são necessariamente locais físicos, sim espaços emocionais em que as marcas habitam o cérebro dos consumidores. Posso fazer um teste com vocês aí? Fiquem no dedinho aí para apertar a barrinha de espaço para falar. Eu quero falar para vocês um evento e eu quero que vocês me digam qual é a primeira marca que vem à cabeça de vocês. Pode ser? Vamos lá, essa é a parte que vocês apertam o botão e falam comigo. Ixi, ninguém quer conversar hoje? Vocês estão me ouvindo? Aí! Sim, sim. Qualquer coisa, acho que a galera também interage aqui no chat aqui também. Então. Legal, então vocês me falam o que apareça no chat. Pode ser, Bruno e Rai? Fechou. Então, eu quero que vocês me digam qual é a primeira marca que vem na cabeça de vocês quando eu falo de Champions League. Heineken. Imediato, não vem imediato à cabeça de vocês? Sim. Por quê? Porque a Heineken há muito tempo ocupou esse espaço emocional. Você fala em Champions League, imediatamente você pensa em Heineken. E se a gente vier para futebol no Brasil? Quando eu penso em futebol no Brasil, qual a marca que vem à cabeça de vocês? Brahma, acho. Brahma. Não é só... Adidas, por exemplo. Adidas. Legal, então Adidas é uma outra marca. Legal que o Bruno pensou em Brahma, né? A Brahma é a cerveja que mais investe em futebol e carnaval no Brasil. Então isso são territórios de marca. Você tem um espaço emocional que a pessoa pensa em algo e ela correlaciona com a sua marca. Se eu perguntasse para vocês sobre o basquete, muita gente ia falar no Michael Jordan, que hoje já nem é mais uma pessoa, é uma marca, né? Então LeBron James, a gente poderia pensar aqui em Chicago Bulls. Então a gente fala num universo e algumas marcas vêm à nossa cabeça. Isso é você ocupar esse espaço emocional. Então, como é que a gente faz isso? Isso aqui, todos vocês, quem aqui tiver um Instagram, quem aqui produzir conteúdo, isso aqui é muito útil para vocês. Por quê? Porque existe uma estrutura do conteúdo que, em geral, as empresas criam, mas existe o que as pessoas querem consumir. E eu não cheguei em comunidade ainda, eu só estou introduzindo o assunto porque o conteúdo em comunidade é essencial. Então eu quero que vocês entendam o que é a diferença entre um bom conteúdo e um mau conteúdo, né? Então, o conteúdo gerado pelas marcas geralmente é o quê? A marca fala do que ela quer falar, ela fala de um produto, ela fala dela mesma. Mas no fundo ninguém quer saber de produto, ninguém quer saber de marca. A gente quer saber da nossa vida, como que a nossa vida pode ser melhor. Então vamos dar um exemplo aqui, né? Então, normalmente vamos pegar que a Samsung lança um celular. O que ela faz? A propaganda da Samsung começa e diz assim, novo Samsung, pronto, marca. S24, produto. Bateria de 5.000 mAh, câmera de 1 milhão de megapixels, blá, 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 blá. Então, o que ela fez? Ela começou te falando da marca, depois ela falou qual é o produto e ela, às vezes, entra no benefício. Quando você fala, por exemplo, bateria de 5.000 mAh, isso não é um benefício. Isso é uma característica técnica. E ela nem chegou no território. Agora, vamos inverter a lógica.
A Apple lança um celular. Tem uma propaganda que a Apple fez uma vez que, cara, é inacreditável pra mim. Ela mostra um casal jovem, feliz, andando num ponto turístico. Nem nasceu o sol. De repente, eles estão todos felizes, o namorado olha no relógio e ele fala, ele olha pra ela com uma cara de desespero, eles saem correndo, chegam num ponto turístico, começa a encher de gente, ele tira o celular do bolso, com um dedo ele aponta pra ela, bate a foto fica incrível. E aí aparece iPhone, eu acho que era o iPhone 12. iPhone 12. Mentira, aparece assim, a melhor foto da sua vida é tirada num iPhone. Apple. Então o que ela fez aqui? Ela começou com o território, você vivendo sua vida feliz, você de férias. O que ela mostrou como benefício? A câmera dela é incrível, a melhor foto da sua vida. E aonde ela foi tirada? Ela foi tirada num iPhone, que é da Apple. Pronto, agora eu tenho uma relação de uma boa produção de conteúdo. Então, o que você precisa entender da sua comunidade? Qual é o território de marca que a sua comunidade vai entregar? Dessa sua comunidade, quais são os benefícios que ela oferece para a vida da pessoa? Ninguém quer participar de uma comunidade que não tenha benefício. Eu tô lá porque eu aprendo, eu tô lá porque eu tenho uma chance de conseguir um emprego, eu tô lá porque eu tenho uma remuneração, porque eu vou ganhar um airdrop. Por que eu tô naquela comunidade? Não precisa ser uma coisa financeira, mas muita gente está procurando o senso de pertencimento. Mas pertencimento ao quê? Então a sua comunidade, ela é sobre o quê e ela me oferece o quê? Depois você fala que é uma comunidade agora é a Comunidade Brasil, né? Então, você chega no seu nome, na sua marca, por último. Primeiro você diz para mim sobre o que você é e por que eu devo participar. Fez sentido isso para vocês? Pode bater uma palminha aí, fazer um joinha que eu vou ver que vocês estão entendendo. Legal. Obrigado. Então, é muito importante para criar uma comunidade. Qual é o seu território? O que você oferece para sua comunidade? E aí, outra coisa muito importante é como que você entrega esse conteúdo. Essas duas coisas são essenciais para marketing. Então eu coloquei aqui, tem várias formas de você trazer storytelling, mas eu trouxe para vocês um conceito chamado Story Brands, que é de um livro com o mesmo nome, e que é a forma mais rápida e prática de você usar storytelling quando você produz conteúdo. Então, a ideia de você usar storytelling quando você está criando conteúdo para uma marca, para uma comunidade ou para o que for, como que você usa elementos de histórias para se aproximar ao público da sua marca. Então a ideia é o seguinte, toda vez que você vai construir um post de Instagram, vai postar alguma coisa no Discord, vai mandar alguma coisa pro Telegram da sua comunidade, a ideia é você pensar se aquilo que você está postando segue essa lógica. Se ele seguir essa lógica, você vai aproximar as pessoas de você, as pessoas vão ter mais interesse. Olha, tem uma câmera agora me filmando aqui. As pessoas vão ter mais interesse em consumir aquilo que você está fazendo. Então, o que acontece? Vocês já devem ter visto essa lógica dos conteúdos que começam apresentando pelo personagem. Vou dar um exemplo aqui. Então, imagina assim, eu vou fazer um post no meu Instagram e eu falo, se você trabalha com Web3, eu imediatamente identifiquei o personagem. Então, se você trabalha com Web3, você se interessa por criptomoedas, pronto, personagem. Agora, eu preciso dar o problema, né? Então, o que eu estou trazendo naquele post, naquele conteúdo, que vai fazer com que mostre para você que vale a pena você dar o seu tempo para mim. E eu brinco que é o dedo nervoso, né? Você está no celular e você está ali arrastando as coisas, arrastando para cima. Né? O tempo todo ali querendo passar o máximo de conteúdo mais rápido. Como que eu travo o dedo nervoso da pessoa? Então eu falo, se você trabalha com Web3, ou se interessa por criptomoedas, você sabia que está chegando o halving do Bitcoin agora e que isso tem um impacto incrível no valor do token? Aí o cara, opa, peraí, como assim? Aí eu vou falar, meu terceiro ponto, por que você deve dar atenção para mim? Eu já disse quem é você, eu já disse que problema você tem, agora eu tenho que dizer por que você dá atenção para mim. Olha, eu invisto em cripto desde 2020, eu trabalho numa empresa do mercado de Web3, eu estudo isso todos os dias. Opa, então agora temos alguém que tem alguma base para dizer para mim por que eu devolvi ela. Aí você vai dizer o plano. Então, olha, com o halving, o que vai acontecer é que você vai ter uma diminuição da oferta de moeda, logo com uma diminuição da oferta de moeda, você tem um aumento, e a demanda continuando igual, você tem um aumento, tende a ter um aumento de valor. Estou sendo bem simplista, só para vocês entenderem a lógica. E aí eu vou falar o seguinte,
Agora eu quero saber o que você vai fazer com essa informação. Você vai aumentar o seu portfólio e tentar aproveitar dessa chance, né? Ou você vai ficar de fora e depois olhar para trás e pensar por que eu não comprei. Estou fazendo uma ideia bem simples, mas vocês conseguiram entender a sequência. E isso vale para tudo. Se eu quero chamar alguém para dar uma palestra no meu evento, eu vou fazer a mesma lógica. O Bruno, quando falou comigo, falou, poxa, Estevão, vi seu conteúdo num podcast, achei incrível. Então ele identificou o personagem, né? Ele falou, poxa, a gente tem uma comunidade e a gente precisa de palestrante para falar e eu acho que seu conteúdo ia ser legal. Ele me disse o problema. Então ele foi trazendo uma sequência de fatores e ele não precisou me dizer, né? Eu falei, porra, se eu ficar de fora, eu vou deixar de dar uma palestra no metaverso, eu vou deixar de conhecer uma galera legal, né? Mas se eu participar, eu vou depois ter algo que eu vou poder, né, contar, vou estar distribuindo o meu conteúdo, o meu conhecimento, né? E depois, inclusive, eu poder ter uns cortes para as minhas redes sociais e tal, tanto que eu perguntei se está gravando. Então, legal, eu entendi essa lógica, e é assim que vocês vão pensar conteúdo, tanto para um post de Instagram, como para dentro da comunidade. Se vocês seguirem essa lógica, vocês vão conseguir fazer com que as pessoas se interessem pelo que vocês estão falando. Legal até aqui, gente? Boa, então, vamos falar agora de comunidade de marca, né? O que é, do que se alimenta, como se reproduz. Então, o nome bonito técnico dessa parada é Brand Community, né? Ou comunidade de marca. E aí eu vou passando aqui o conteúdo, eu estou indo meio rápido para a gente ter mais espaço de perguntas e tal, porque eu tenho bastante slide, mas eu quero que vocês me parem a qualquer momento para questionar a coisa. E Bruno, Rai, Rafa, se vocês verem a galera falando aí no chat, me interrompam e tragam a pergunta para eu direcionar o que eu estou fazendo para o interesse da galera que está assistindo. Então, para a gente falar de comunidade, né, vamos primeiro definir o que é. Então, um grupo de pessoas que se interessam pela mesma marca, pelos mesmos temas, e são, olha a parte importantíssima aqui, né? São emocionalmente conectados com ela. Essa é a parte mais importante. Vocês vão ver que eu vou falar muito sobre isso. Principalmente depois da pandemia, a gente está, todo mundo se sentindo meio perdido. Pô, eu trabalho em home office desde 2014. Cara, eu sinto muita falta do happy hour do trabalho, da conversa de bebedor, sabe, de sair com a galera para almoçar. Então a gente está se sentindo perdido, está sentindo falta de conexão emocional. E as comunidades estão suprindo essa necessidade. Então, você não vai suprir uma necessidade racional. Quando eu falei aqui, né, ó, deixa eu voltar nesse slide aqui, ó. Quando eu falei aqui, se você conseguir ter um problema emocional e você conseguir apresentar sucessos e fracassos emocionais, o seu conteúdo vai ser muito mais poderoso. E para você fazer isso, você tem que saber o que emocionalmente a pessoa que vai consumir o seu conteúdo precisa. Ixi, a tela ficou travadinha de novo sem os slides. Vocês estão vendo ainda ou só sumiu para mim? Estou vendo. Ixi, para mim agora eu não estou vendo mais nada. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu ir para frente do meu computador que eu olho a minha tela aqui e eu consigo, eu vou fazer uma coisa meio um olho no peixe e o outro no gato. Boa. Qualquer coisa, para de compartilhar e recompartilha que ela normalmente volta também. Sabe? Vamos lá. Meu medo só que da outra vez que eu fiz isso, ela ficou 2 horas compartilhando, conectando. Deixa eu vou tentar aqui, vamos ver. Boa. Por enquanto, só feedback positivo, Estevão. Galera curtindo, o pessoal falando que tá curtindo muito, que tá muito bom, que tá conteúdo de ouro. Só mandar bala. O pessoal também respondeu que tava administrando um pouco a vida, mas também dá uma moral em algumas comunidades. Aí, aqui tá aparecendo de novo. Tá connecting. Já apareceu no computador, mas aqui no Quest não apareceu ainda não. Mas vamos, eu vou continuar aqui com o olho no peixe e outro no gato, quem sabe uma hora aparece. Beleza. Então, falando de comunidade de marca, a gente está falando de questão de brand community, então você tem que pensar, né? Qual é o grupo de pessoas que se interessaria pelo que eu tenho para dizer e pelo que eu quero ter em volta, que vai unir aquela comunidade,
mas principalmente quais são os temas que emocionalmente vão conectar as pessoas. Então, o que que... Só um segundo, peraí. Nossa, tá muito ruim eu ficar olhando com um olho para fora e o outro para dentro, mas... Então, que eu não consigo enxergar, eu tô tendo que olhar com duas profundidades, né? Então, quais são o que elas interagem, que tipo de conteúdo você vai produzir para elas? Isso aqui vai. Então, geralmente essas pessoas que fazem parte da sua comunidade, que vão estar com você ali, elas vão se tornar advogados de marca. Elas são pessoas que vão apoiar, que vão chamar outras pessoas, que vão comprar os seus produtos quando você colocar o produto para vender, que vão te apoiar a criar um produto melhor. Então, esse é um ponto que vocês vão ver que eu vou falar bastante, essa parte de você usar a comunidade para te ajudar a criar coisas. Essa é uma das coisas que eu acho que... Se você tem uma comunidade e essa comunidade não está criando coisas juntos, provavelmente você não tem uma comunidade que está emocionalmente envolvida. Então, quando você pega a Nike e ela vai fazer um tênis novo, o que ela está fazendo? Ela está indo lá conversar com a comunidade, perguntar. Agora ela criou os projetos com a Artifacts. Então, os NFTs que ela lança, toda a comunidade se sente dona do produto. E isso é muito importante. Gente, tá muito ruim ficar olhando para as duas telas aqui. Eu preciso de... Não, deixa eu ver se eu faço. Não sei se eu saio e entro de novo. Enfim, vamos continuando aqui. Então, ainda em definindo o tema, uma coisa que é muito importante a gente não esquecer é o seguinte, é que a comunidade não é um aplicativo, a comunidade não é uma rede social, né? A comunidade é um grupo de pessoas. Então, se vocês pensarem, os seus amigos de infância são uma comunidade, a sua família é uma comunidade. Você joga futebol com seus amigos e você faz aquilo com frequência, aquilo é uma comunidade. Você faz crochê. Eu tenho um amigo que faz crochê, ele tem um grupo de crochê, ele tem 25 anos, todo mundo no grupo tem mais de 50, mas ele adora, é um grupo, é uma comunidade que ele participa. Então, importante assim, você não tem uma comunidade de Discord, você não tem uma comunidade de Telegram, você tem uma comunidade, um grupo de pessoas que se interessam pelas mesmas coisas. E aí, uma coisa que é interessante de contar para vocês, eu sou, de formação básica, biólogo. O Bruno deve ter visto isso lá no podcast da Brina, né, Bruno? E a minha área em biologia era comportamento humano. Então eu queria ter seguido por sociobiologia, mas desisti dessa história de ser acadêmico, percebi que não era para mim. E aí, quando eu falo que nós somos humanos porque a gente se reúne, né? Nós evoluímos para sermos sociais. A gente não sabe não ser social. A gente fica doente quando a gente não tem contato. Preciso explicar muito isso. Todos vocês acabaram de passar por uma pandemia e vocês sabem como é ficar muito tempo trancado, né? Eu moro sozinho. Eu fiquei quase 2 anos sem ver um ser humano, né? Eu vi um ser humano, às vezes eu ia no supermercado presencial só para ver a mulher do caixa e ter alguém, um outro ser humano para falar. Então, a gente precisa disso. E essa imagem que eu coloquei ali do lado, que eu falei que eu coloquei, que é o Dunbar, o que é o número de Dunbar? Ele mostra nesse gráfico o que ele fala que são os nossos ciclos de relacionamento. Então, o primeiro, que tem o número 5, é o que eles chamam de círculo fechado. Normalmente é a sua família, mulher, filhos, né? Enquanto que, pode ser a sua mãe, seu pai, né? Enquanto que o 15 são seus amigos muito próximos, as pessoas que, o jeito que é melhor de definir é a pessoa que você sairia de casa de madrugada se ela te chamasse. Depois vem os seus amigos um pouco mais estendidos, e aí você chega no número de Dunbar, que ele fala que é o número máximo de pessoas que você consegue ter um relacionamento com alguma profundidade. A partir de 150 pessoas para cima, o seu cérebro não consegue ter esse nível de profundidade, porque a sua memória RAM não consegue lembrar de todos os detalhes da vida de mais de 150 pessoas. Então, 150 pessoas é o seu grupo, seria o seu grupo íntimo, né? Dali para frente você vai tendo seus amigos expandidos e aí toda a sua rede. Então, dificilmente você vai conseguir ter algum nível de profundidade de relação, não estou falando de profundidade, algum nível de profundidade acima de 1.500 pessoas. Então, um exemplo, eu sou professor, eu devo ter mais de 100 alunos, 150 alunos por mês que eu converso, às vezes 500. Então, é impossível. Eu, no máximo, quando eu cruzo com um aluno na rua, eu lembro do rosto dele. Mas eu não lembro de que turma, por qual lugar, nada.
Porque é impossível. O nosso cérebro não tem memória RAM suficiente para isso. Então é bom vocês perceberem isso aqui. Quando você cria uma comunidade, vocês vão perceber uma coisa, que você vai ter subgrupos. São as pessoas que vão ter mais contatos diretos, porque se você tem uma comunidade gigante, você não consegue ser amigo, ter alguma proximidade, suprir essa sua necessidade, conversando com 5 mil pessoas. Então, algumas coisas que são importantes, né? Para mim, uma das coisas que é fantástica, se você tem uma comunidade de marca, né? Você tem uma empresa e essa empresa tem uma comunidade, como é a da Brains aqui, né? Então é uma empresa, mas que ela está trazendo as pessoas ao redor dela. Uma das coisas que é fundamental e que é fantástico é uma forma incrível de você conhecer os seus clientes. Você saber quem eles são, você saber do que eles gostam, você entender as necessidades que eles têm, o que eles querem. Então é uma empresa, por exemplo, que constrói ambientes de metaverso. Tá aqui os clientes, os potenciais clientes da empresa, né? E não só necessariamente o cliente que vai comprar, mas alguém que pode recomendar, tá aqui dizendo, eu quero assistir um ambiente online. Como que eu quero? Eu venho, eu participo, eu não participo, então eles têm essa vivência do cliente. Depois, você melhora muito o processo de criação de produto. Por quê? Porque uma comunidade envolvida, se você realmente envolver a sua comunidade, você vai criar o produto em cima do que a comunidade te trouxer de feedback. A criação do produto não começa mais na cabeça do gênio dono da empresa. Ela começa pela comunidade. A comunidade vai demandar um novo produto. Ou você traz uma nova ideia de produto e a sua comunidade te ajuda a desenhar esse produto. Outra, feedback imediato. Então, quando você começa a desenhar o produto, ou você traz um layout, ou você traz um esquema de um produto, a sua comunidade vai falar, puta, nunca usaria isso. Ou, nossa, é tudo que eu quero. Ah, eu usaria, mas eu não usaria se fosse assim. Então, você começa o desenvolvimento de um novo produto, de um novo serviço, já mirando exatamente onde a sua comunidade quer, onde os seus clientes vão querer usar, ou comprar, ou investir. Facilita a divulgação de produtos, afinal, quando você botar um produto ou um serviço novo, a sua comunidade vai ver aquilo e vai automaticamente divulgar, ajudar, comentar com as pessoas que ela acha que poderiam querer. Por quê? Porque ela ajudou a desenvolver, ela é parte daquilo, aquilo é meio filho dela. Então ela confia naquilo, ela confia em indicar aquilo para outras pessoas. Você aumenta o seu consumo e seu ticket médio, afinal de contas, a sua própria comunidade vai ser consumidora do seu produto. Você reduz custo de suporte, afinal de contas, a comunidade muitas vezes se ajuda a resolver o problema, vem conversar com você, já sabe usar o produto e, principalmente, você reduz o seu risco de crise. Porque alguém que é da comunidade, que participa, que acredita na empresa, não vai sair xingando você no Twitter antes de vir conversar com você. Então, se é uma comunidade de verdade, você dá atenção, você escuta as pessoas, você vai ter muito menos chance de crise. Só lembrando que do mesmo jeito que a comunidade bate palma, ela te soca se você não escutar ela ou se você fizer alguma coisa errada e não se preocupar e tentar melhorar ou corrigir. Então pensa nisso. É o seu maior amigo e o seu maior inimigo. E cria envolvimento emocional e valor para os clientes. Então é isso. Você não está comprando ou você não está usando algo genérico. Você está sendo parte de algo. E esse envolvimento emocional não tem preço. Então, por onde que a gente começa a construir uma comunidade? Eu gosto de dizer por onde que a gente não começa. E a gente não começa criando um produto ou serviço e depois chamando as pessoas. Se você fizer isso, vai ser muito mais difícil você criar um senso de comunidade. Por quê? Porque simplesmente você está divulgando um produto para pessoas. Isso não é comunidade. A comunidade é você envolver as pessoas no processo como um todo. As pessoas estarem lá com você, te dizerem o que elas querem, sentirem que a cor da bolinha foi ela que escolheu. Então, falando um pouco ainda dentro de por onde começar, né? Você precisa ter um brand, então você precisa ter uma... Opa, peraí que eu pulei uns... Então você precisa ter um brand, você precisa ter uma marca, né? Você precisa a marca da sua própria comunidade, a marca da empresa do produto que você está fazendo. É muito importante que a sua marca tenha uma promessa, e eu não sei se vocês conhecem esse termo promessa, né? A promessa não é você dizer o que você vende, é você dizer como é que a sua empresa quer melhorar o mundo. Qual é a diferença que a sua empresa quer fazer no mundo?
e não o que você tem para vender. Então eu tô querendo, sei lá, se você é o fundador do Uber, você está querendo melhorar o transporte urbano, você está querendo diminuir a poluição, você está querendo ajudar as pessoas a se locomoverem. Eu sou um mega usuário do Uber e minha vida é muito melhor porque o Uber existe. Tem quase 4 anos que eu não tenho carro. Adoro, sou extremamente feliz de não ter carro. Então o Uber, se ele me dá uma promessa, e eu não estou dizendo que o Uber tem essa promessa, tá? Mas se o Uber me dá essa promessa de que você quer melhorar o transporte, de que você quer diminuir o trânsito, isso não é um produto para vender. Isso é uma promessa de algo, de um impacto que ela quer causar no planeta, de um benefício que ela está te trazendo. Depois você tem que ter um propósito, né? Então desculpa, eu inverti. A promessa é o que você faz. Tá horroroso ficar olhando para fora aqui. Então, a promessa é o que você faz, é o seu produto ou seu serviço, e o propósito é isso que eu expliquei agora, né? É o que você quer mudar no mundo, qual é a transformação que você quer fazer. E aí eu falo que é o seguinte, quando eu falo primeiro um café, você não monta a comunidade e vai falando para as pessoas, vem aqui fazer parte da minha comunidade, vem aqui. Não. Você vai até onde a pessoa está, você se envolve com essas pessoas e aí você convida elas a participar do seu projeto. Esse é o caminho mais legal que tem. Você já é membro de outras comunidades e aí você envolve as pessoas em torno da sua ideia, em torno do seu produto. E você fala, já que você gosta disso aqui, você não quer fazer parte do meu grupo? Então, por exemplo, o meu grupo de WhatsApp de marketing. Como que eu convido as pessoas? Normalmente, inclusive eu falhei hoje, não coloquei aqui, mas normalmente é o último slide da minha aula. A minha aula acaba e eu falo, gente, inclusive antes de vocês irem embora, se vocês tiverem gostado da minha aula, se o assunto de marketing é uma coisa que interessa para vocês, eu tenho um grupo que eu posto super pouco. Mas toda vez que eu vejo uma atualização legal, uma novidade de marketing, eu mando lá no grupo para a gente discutir. Essa é a hora que eu convido as pessoas. Porque agora elas já sabem quem eu sou, elas já conhecem meu conteúdo, elas já podem ter ido com a minha cara ou não. E aí eu falo, quer tomar um café comigo lá no grupo? Então é isso, quem quer rir tem que fazer rir. O que você está me oferecendo, né? Primeiro você me faz rir, depois eu te ajudar. Então, me diz por que eu tenho que fazer parte da sua comunidade. E a sua comunidade está em todos os lugares. Mesmo que seja um grupo de Telegram, mesmo que seja um Discord, mesmo que seja um WhatsApp, essas pessoas existem no mundo físico, elas vão criar amizades entre elas dentro da comunidade e elas vão se encontrar e conversar em outros ambientes. A sua comunidade é só o canal usado para transmissão de mensagem. A sua comunidade, ela está em tudo, né? Você está conectando pessoas. Então, o que os membros de uma comunidade querem? Eles querem exclusividade, né? Então, sentir que eles fazem parte de algo que não é qualquer um que pode entrar, que são pessoas escolhidas, pessoas com as mesmas ideias, pessoas com as mesmas vontades. Elas querem ser escutadas. Então, principalmente, elas querem ser parte de construir alguma coisa. Elas querem que a empresa ou a pessoa que está gerenciando aquela comunidade escute o que ela quer, como que ela pode melhorar, né? E ela quer ter sentir que ela recebe a atenção da empresa e ela quer ter um impacto. Como que a minha opinião mudou a empresa, o produto, ou agregou para as outras pessoas que fazem parte dessa comunidade. Então, eu falo que assim, né, não existe comunidade de marca chata, sem emoção e que não quer gerar mudança. Então, oi? Depósito de Desenhos falou alguma coisa aí? Então, se você quer ter uma comunidade, tem que ser divertido de participar. Você tem que ter um motivo emocional para participar. E você tem que dizer o que a gente está construindo ou o que a gente está mudando. E aí, eu coloquei aqui um negócio meio longo, mas assim, eu vou passar super rápido, porque a ideia é a seguinte, eu sou a pessoa que trabalha por framework. Tudo que eu faço, eu tenho um checklist, um passo a passo para eu seguir. Então, quando eu vou criar uma comunidade nova, a primeira coisa que eu faço é isso, é identificar minhas buyers personas, isso é identificar o meu cliente. Eu tenho que ter um perfil muito claro de quem eu quero que faça parte dessa comunidade. Depois, qual é o meu propósito e qual é o meu objetivo com essa comunidade? Qual a mudança que eu quero gerar no mundo e por que eu vou juntar essas pessoas? Depois, seleciona uma plataforma. Eu vou usar o quê? Discord, Telegram? Lembra assim, a sua comunidade não é a plataforma, mas ela precisa de uma.
né? Então é Discord, é Telegram, WhatsApp, é encontro físico, é o futebol, é o bar. Depois, você tem que possibilitar a criação de perfil. Então, eu tenho que possibilitar que a pessoa sinta que ela está presente, né? Então, por exemplo, por que aqui é muito mais legal da gente estar nesse ambiente do que a gente estar num Zoom Meeting? Porque eu estou olhando todo mundo, eu estou vendo a personalidade que vocês escolheram mostrar para mim, né? Tanto que eu fui elogiar os avatares, achei muito legal o avatar do Tron do Fábio, adorei o avatar do Ready Player Me da Rai. Então, a gente tem uma presença, você se sente visto, você se sente notado. Depois você desenvolve, isso é importantíssimo e é super esquecido, regras e normas. Como eu falei, a minha comunidade de WhatsApp não pode falar de política. Tudo que começa a sair muito da discussão de marketing, comunicação, publicidade, eu dou uma cerceada. Por quê? Porque se a pessoa está na minha... Eu vou dar um exemplo bem prático. Eu estou num grupo, numa comunidade de professores no WhatsApp. E aí os professores começaram a ficar mandando, divulgando infoproduto deles. Eu falei, galera, vem cá. Isso aqui está parecendo um bando de vendedor de carro que um vendedor de carro quer vender carro para o outro. Eu não entrei aqui para ficar vendo propaganda de infoproduto. Eu entrei aqui para ter uma discussão de profissionais educadores, das nossas dificuldades do dia a dia, das necessidades, como que a gente pode se ajudar. Se vocês forem ficar só fazendo propaganda, eu vou pular fora. Quando eu falei isso, umas 30 pessoas falaram, nossa, obrigado, ainda bem que alguém falou isso. Então, você tem que ter regras, o que pode, o que não pode, porque em algum momento você vai ter que expulsar alguém, você vai ter que reclamar do comportamento de alguém, e você só pode punir alguém se a regra existia antes do erro. O juiz de futebol não pode chegar no meio e falar assim pro cara, eu vou te dar um cartão amarelo porque você entrou com a chuteira rosa. Não existia a regra de chuteira rosa. Ah, mas eu não fui com a cara da sua chuteira, então eu vou te dar um cartão amarelo. Não. Você tem a regra antes, você pode punir. Então eu tive 2 pessoas no meu grupo de WhatsApp que foram expulsas do grupo porque ficaram desviando constantemente o assunto do tema do grupo. Eu avisei uma, avisei 2, depois eu tirei. Então configure sua comunidade. Estruture ela. Como é que vai funcionar? Ela vai ter vários subgrupos, ela vai ter temas diferentes. Como é que ela vai ser? Se a gente está falando de um Discord, quais vão ser os subcanais? Quem que vai ser? Qual vai ser a estrutura de cargos ali dentro? Né? Então, crie as categorias iniciais da sua comunidade e crie um processo para os membros de como que eles entram. Você tem uma prova, você tem uma exigência, tem que ser convidado, qualquer um entra. Defina os papéis da sua equipe e dos membros, então quem que tem poderes e quem da comunidade, como que você faz para subir nos rankings dessa comunidade. E configure os controles de spam. Então o que pode falar, o que não pode falar, como é que eu evito que tenha spam lá dentro. E alinha a comunidade com a marca. Então isso se é uma comunidade de marca, qual é o que alinha aquelas pessoas com o tema dos territórios de marca que a gente escolheu. Aí, identifique os temas de interesse do público, para você poder falar sobre ele e promova a sua comunidade. Então agora você tem que trazer gente. E lembra, trazer gente não é ei, vem aqui. Não, você vai lá, participa de outras coisas e aí você convida as pessoas para participar. Quem quer rir, tem que fazer rir. Então, faça parceria com influenciadores, convide seus contatos, né? Possua um programa de indicação, então as pessoas que já são da sua comunidade podem indicar e chamar outras pessoas, e integre a comunidade à estratégia de negócios. Então, se você tem uma empresa e você está criando uma comunidade, a comunidade vai ter que ter poder de alterar coisas na sua empresa. E para ela poder fazer isso, você tem que ter essa integração entre a comunidade e a empresa e o produto. Temos alguma pergunta até aqui, Rai ou Bruno? Bom, seguindo em frente. Então, primeiro, uma dica muito importante para os primeiros usuários, né? Não chegue tentando a janela. O que eu quero dizer por isso? Né? Você não joga o convite... Tá me ouvindo? Oi, estou te ouvindo. Tem alguma coisa no chat? Tem alguma pergunta? Oi, tudo bem? Eu estava... Tem sim. Tem uma pergunta do Dario, que ele perguntou se existem diferenças significativas no desenvolvimento de comunidades entre B2B ou B2C. Cara, eu acho que assim, a minha resposta vai ser meio bizarra, viu? Eu não sei se é Dario ou Dário, né? Eu tô vendo ele ali no meio da escadinha.
Para mim não existe comunidade B2B, B2C. Para mim a comunidade é feita de pessoas. E eu falo muito isso nas minhas aulas de marketing. Pensa o seguinte, se você é a Nike, você está vendendo para B2C, isso é a empresa direto vendendo para um cliente final. Ou se você é uma empresa de trator, você está vendendo um trator para uma empresa, no final das contas, quem compra o trator é uma pessoa. Uma empresa não compra nada, quem compra é um ser humano. E como é que você vende para essa empresa? Você convence o ser humano. Então eu vou dar um exemplo simples. A minha agência, quando eu estava na agência, todos os computadores eram Windows. Na agência do meu amigo, todos os computadores eram Mac. Ambos conseguíamos provar por A mais B que a nossa decisão era melhor. Numérico, conta, no papel. Qual é a verdade? Meu amigo gostava de Mac e eu preferi o Windows. Essa é a verdade. Então, Dário, para mim, vou com Dário, tá? Para mim, não existe comunidade. Existem diferenças de técnica de venda entre B2C e B2B, mas para mim não existe uma comunidade B2B e uma comunidade B2C. Existe uma comunidade de pessoas. Se você puder fazer complementar aí, me dizer se eu respondi a sua pergunta, eu posso continuar no tema. Então, para você conseguir... Ui, por favor, vamos lá, adoro. Sim, em relação à comunidade, na verdade, você vai lapidando para chegar exatamente, como você falou, você teve que tirar 2 pessoas, e nesse meio tempo aí está alimentando e buscando, então está sempre lapidando para tentar chegar à comunidade perfeita. É um trabalho contínuo, não é? Sem sombra de dúvida. Eu falo que é o seguinte, imagina que você está montando uma casa, né? A casa acabou de entregar, você vai botar uns móveis lá, vai botar uma geladeira, vai botar um fogão, mas a decoração do dia a dia, o quadro, o detalhe, isso tudo você vai mexendo enquanto você mora na casa. Por um lado, você precisa ter a geladeira para morar na casa, mas o detalhe, o quadro, o sofá, isso você vai lapidando no dia a dia. Mas você precisa ter uma estrutura mínima. Então, quais são as suas regras, quais são os temas iniciais, e tudo pode mudar. A comunidade é orgânica. Mas você tem que ter uma estrutura base de começo. Fez sentido, Reni? Fez sim. Legal. Perfeito, obrigada. Maravilha. Então, continuando aqui, né? Então, para você trazer os seus primeiros usuários, não chega tentando na janela. Você tem que ir aonde eles estão. Então, encante as pessoas aonde elas estão e aí cria necessidade, cria vontade dela vir participar da sua comunidade. Então, um exemplo disso, eu estava conversando com uma empresa de desenvolvimento de Web3, né? Eles só fazem programação para empresas de Web3. E aí o cara falou assim, olha, a maior parte dos meus clientes vem porque eu participo de um grupo de Reddit, de programadores, de desenvolvedores, gerentes de projeto de Web3. E eu tô sempre postando, eu tô sempre comentando coisas, eu tô sempre respondendo os comentários das outras pessoas. E aí, quando as pessoas precisam de alguém, elas vêm atrás de mim. Então, quer dizer, ele se tornou referência para aquelas pessoas, e agora aquelas pessoas querem ser parte da comunidade deles. Então, você não simplesmente fala, vem e participa. Você primeiro encanta as pessoas, faz elas quererem estar ao seu redor, e aí você convida elas para a comunidade. Como eu disse para vocês, como é que eu convido as pessoas para entrar no meu grupo de WhatsApp? No fim da minha aula. Primeiro eu tive a oportunidade de encantar as pessoas, algumas vão se encantar, outras não, e aí eu faço o convite. Então, você tem, falando de conteúdo, né? Esse é um tema importantíssimo numa comunidade, e eu vejo que todo mundo entende errado. Por quê? As empresas, eu dou muita palestra, treinamento para a empresa que quer falar sobre criação de comunidade. E aí elas ficam assim, mas Estevão, que tipo de conteúdo a gente tem que produzir? E aí tem lá 2, 3 redatores para produzir conteúdo para aquela comunidade. Eu falei, você entendeu mal o que é uma comunidade. Você está com o modelo mental de broadcast. Você está pensando, como que eu falo um monte de coisas para a comunidade ouvir? E isso não é uma comunidade. Você cria um canal de broadcast. O que é uma comunidade? Uma comunidade é onde você tem alguns conteúdos proativos, isso é proativo, é você faz. Então, algumas coisas que você vai comentar que estão dentro do seu território de marca. Você vai ter avisos importantes, né? Comentar, avisar de mudança e tal. Mas
Você sabe que a sua comunidade está funcionando, está engatando, está existindo de verdade como comunidade, quando você está, produzindo conteúdo que é feito por demanda da comunidade. Então a comunidade falou, caramba, a gente queria saber muito sobre isso. E aí você foi lá e atendeu a necessidade. E você está ajudando a resolver problemas da comunidade, problemas das pessoas. Mas o mais legal de tudo é quando você tem um conceito chamado UGC, que é User Generated Content, né? O conteúdo gerado por usuário. Você sabe que a sua comunidade deu certo quando o conteúdo não precisa ser criado por você. A comunidade produz o conteúdo e demanda o conteúdo que ela quer de você. Fez sentido isso para vocês? E aí eu vejo muita empresa, muita comunidade, onde você fala assim, eu estou aqui, tenho que ficar produzindo conteúdo. Cara, então não é uma comunidade, é um canal de distribuição. Ô Reni, você que está com o microfone aí, posso usar você está no Quest, posso usar você para fazer umas perguntas para eu poder ter um feedback de que está sendo entendido? Com certeza. Então, entendeu esse ponto? Que se você está produzindo todo o conteúdo da sua comunidade, você não tem uma comunidade, você tem um canal de broadcast, faz sentido isso? Sim, é um canal de uma mão só, né? Exato. Não é mão dupla, né? Você só está divulgando, então não é uma comunidade, né? A comunidade é quando as pessoas interagem entre elas. E quando a gente fala de conteúdo construído pelo usuário, eu adoro essa frase de um filme que era um filme velho, ninguém aqui vai saber o que é, chamava Campo dos Sonhos. E o cara era um cara que tinha uns fãs, ficava andando no meio de um campo e aí ouvia umas vozes dizendo, construam o que eles virão. E é um filme bem maluco, tá? Mas essa frase, construam o que eles virão, se você der o espaço, as pessoas vêm. Se você der o espaço e o espaço for bom, tiver um propósito das pessoas estar ali, elas vão vir e vão participar. Então, se a sua marca for apaixonante, der voz, aceitar a sugestão e fizer as mudanças baseadas na opinião das comunidades, não é nem necessário pedir. As pessoas vão vir sozinhas, um vai indicar o outro, um vai convidar o outro, mas você tem que fazer isso, você precisa dar voz para a sua comunidade, e a sua comunidade tem que ser interessante o suficiente. Se você construir uma boa comunidade, ela vai evoluir sozinha. Então, essa para mim, gente, se tiver uma frase dessa palestra inteira que eu quero que vocês guardem, é essa frase aqui. Membros de uma comunidade não querem só empilhar tijolos, eles querem construir uma catedral. Vocês entendem o que essa frase quer dizer? Reni, posso abusar de você? Não, com certeza. Eu até penso que comunidade, as pessoas têm objetivos individuais, mas eles até se transformam dentro da comunidade. Quando você tem a mão dupla, né? Quando você consegue colocar, quando você consegue opinar, quando você é escutado, enfim, aí você consegue realmente construir catedrais. Porque vai até o seu objetivo. Quando você olha dentro do nosso universo, né? Tipo, você pega uma Uniswap, você pega uma Arbitrum, você pega essas empresas de Web3 raiz, que são nativas de Web3, você vê que todo o produto foi criado, desenvolvido, estruturado e feito em cima da opinião da comunidade. Isso é construir uma catedral. A pessoa que está lá no grupo do Uniswap, na comunidade da Uniswap, ela sente que o produto que está lá, ela é parte daquela catedral. Se ela botou 10 tijolos, ou 100 tijolos, ou 1000 tijolos, existe um tijolo daquela catedral que foi colocado por ela. Como é que eu tô de tempo aí, gente? Só para saber. Rai? Eu não estou medindo o tempo, me ajuda aí. Pois tem Oi. Perguntas aqui, já é 9 horas, né? Me fala o 9, tempo 10. E depois manda as perguntas, só para eu saber como é que eu estou de tempo. Vamos fazer uns 20 minutinhos a mais, e aí a gente vai tirando as dúvidas no meio, mas à vontade. Maravilha. Tá? Mas assim, você sabe me dizer quanto tempo já passou desde que eu comecei a falar? Há 1 hora. Tá, beleza. Então pode falar, pode mandar as perguntas aí. Então, 3 perguntas que eu vou fazer aqui. Opa, acho que eu me levantei. Peraí. Tem uma pergunta que diz, né, quais outros tipos de comunidade existem, além da comunidade de marca? E aí uma continuidade, né? Fora a comunidade produzir conteúdo, existe
outro meio de medir o sucesso de uma comunidade? Tá, Não boas sei, depois eu perguntas. posso voltar às perguntas. Na verdade, assim, eu O não Instagram consigo é dizer... considerado uma comunidade? Tá, excelente pergunta essa. Vamos lá, eu não consigo listar todos os tipos de comunidade, eu nunca até vi uma lista dessa, mas imagina o seguinte, como eu disse, se o seu grupo de futebol, se as pessoas interagem, são amigas, conversam com frequência, ele é uma comunidade. Então é a comunidade do futebol. Se você tem um grupo da igreja, se você tem um grupo dos amigos do crochê, como eu brinquei antes, tudo isso são comunidades, né? O que eu trouxe aqui é que essas comunidades geralmente são orgânicas, você não precisa estudar elas, elas acontecem. Por que o meu tema é comunidade de marca? Porque essa é que é difícil de construir. Você precisa ter uma estrutura porque a marca tende a querer ficar empurrando o que ela acha. Então por isso que eu gosto de falar de comunidade de marca. Se o Instagram é uma comunidade, eu diria que 99% dos casos, não. É um canal de broadcast. Agora, se você tem aquele canal agora, aquele canal que você pode criar, onde as pessoas estão lá, estão entrando, estão conversando, estão participando, ela é um começo de uma comunidade. Mas eu acho que assim, vocês vão ver que tem 3 características, eu tenho um dos slides mais para frente aqui, que define o que é uma comunidade, uma real comunidade, e aí eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Como que você mede o sucesso? Cara, eu tinha um slide só para isso, e eu tirei, porque ele é muito técnico, é um slide só de KPI, né, de Key Performance Indicators, mas isso depende do qual é o seu objetivo com aquela comunidade. Não existe nada que você vá medir o sucesso que você possa fazer sim primeiro definir qual é o objetivo. O sucesso sempre está ligado ao objetivo. Tem gente que quer construir uma sociedade, uma comunidade para mostrar para os outros que tem tamanho, então é número de usuários. Mas eu diria o seguinte, se você não tem uma comunidade que as pessoas estão participando ativamente, então vamos colocar aí como MAU, Monthly Active Users, você não tem um número de usuários mensais ativos, e se você não tem uma quantidade de conteúdo produzido pela sua comunidade independente de você, provavelmente você não tem uma comunidade, você tem um canal de broadcast. Mas medir o sucesso depende demais de você saber qual é o seu objetivo. Né? Respondi as perguntas, Raissa? Faltou alguma? Bom, seguindo, porque eu já estourei meu tempo, ainda tenho uns 6, 7 slides aqui. Vou dar uma aceleradinha. Então, vamos falar de uma coisa que é super importante em comunidade, que é essa coisa de gamificação e nível de confiança. Então, o ser humano, ele é hierárquico e ele gosta de ser recompensado pelo esforço dele. Então, uma das coisas que a gente faz é o conceito de gamificação, né? Então, como é que você faz para a pessoa sentir que o esforço dela é recompensado? Isso pode ser feito através de um cargo dentro da comunidade, de maior poder de acesso para ajudar a vetar coisas, pode ser uma badge, né, uma medalhinha. Então, por exemplo, no Discord tem aqueles símbolozinhos que você ganha quando você é um membro ativo. Então, você tem que pensar uma forma. Eu falo que é muito legal, né? Por que o militarismo existe, né? E funciona tão bem? Porque, cara, você sabe exatamente qual é a pessoa que contribui mais, qual é a pessoa que está ali há mais tempo. Então, eles usam cargo, né? No esporte, você tem a medalha. Então, como que você vai fazer isso para a sua comunidade? Então, jogos fazem tarefas parecer... Oi. Deixa eu só dar um exemplo. Eu participo de um grupo, sou da área de educação, e lá nós criamos etiquetas, né? E essas etiquetas você pode disponibilizar no seu LinkedIn, por exemplo, na sua rede social, de que você é participante. Isso quando você tem uma participação ativa no grupo. E aí você pode pegar essas etiquetas e levar para outras redes sociais, seu currículo, qualquer coisa nesse sentido. Então, além de vocês terem feito uma gamificação, você ainda fez um conceito de prova social. Isso é, eu posso mostrar para o mundo que eu sou desse grupo. As pessoas têm muito essa questão de orgulho de participar, né? Então eu falei que quando você gamifica, uma tarefa chata parece legal. Eu não sou gamer, mas quem é gamer sabe muito bem disso. Às vezes você fica fazendo um troço repetitivo lá no jogo só para ganhar XP, para você poder ter mais XP naquela habilidade que você ficou fazendo horas e horas. Você está fazendo aquilo por prazer. E se você for pensar, aquilo é trabalho. Mas diferente do seu trabalho, do seu dia a dia, você está gostando porque existe um conceito de gamificação. E como eu falei, os níveis de confiança. Né? Então quem que vai poder fazer o quê? Como é que eu ganho esses rankings? Como é que eu vou ter esse poder
de ajudar, se eu ajudar a comunidade, como é que eu vou ser reconhecido por isso? E aí o ponto forte para o conteúdo gerado por usuário. Porque quanto mais você dá cargos e rankings e medalhas para o seu público, mais eles querem participar e se envolver com a comunidade. Aqui, gente, isso é o que eu falei para vocês entenderem o que é uma comunidade completa. Uma comunidade que tem tudo, né? Então, uma comunidade completa precisa ter essas 3 coisas aqui. Eu vou botar tudo na tela de uma vez. Então, você precisa ter pools. Isso são 3 termos em inglês do conceito de comunidade mesmo, né? Então, o pool, a tradução seria associação para a gente. Você tem que ter um lugar, uma praça pública onde as pessoas podem se encontrar para trocar ideias, né? Você tem que ter o web, então a rede de contato. Você tem que ter lugar onde as pessoas possam se conversar entre elas, né? Então, lugares menores, onde eu não estou lá no grupo com 5.000 pessoas falando numa praça pública para todo mundo. Eu vou ter subgrupos, eu vou ter formas que as pessoas vão poder se comunicar entre si. E o hub, né? Espaços de formação de subgrupos com interesses particulares. Então, como é que as pessoas que querem se encontrar pessoalmente ou querem ir para um outro ambiente vão poder fazer isso. Então, quando você tem pools, né, você tem associação, você tem a possibilidade de contato interpessoal, e você tem formas das pessoas se encontrarem separado do grupo maior, você tem uma comunidade com todos os elementos de uma comunidade onde as pessoas vão querer se envolver. Então, a comunidade, isso eu acho que é muito importante. A comunidade não existe para servir a empresa, ela existe para servir os membros entre si. Por um acaso, a sua empresa fornece aquele espaço e se beneficia disso. Outra coisa importantíssima, né? Ódio e amor são 2 lados da mesma moeda. Então, você não, além de definir o que você ama, o que você é, você tem que definir também o que você não é, o que você não acredita e o que você não quer. Porque, no fim das contas, é muito doido falar, mas o ódio ao inimigo é um fator de união mais forte do que o amor pelo seu próprio time, né? Então eu coloquei, né? Não tenha medo de se posicionar, não existiria um time de futebol que não tem um time inimigo. Então escolha um inimigo comum e o seu grupo vai ser muito mais forte em falar, eu quero fazer isso e eu quero tirar aquilo e eu quero acabar com aquilo. E as crises vão surgir. Vai ter gente que vai reclamar, vai ter gente que vai brigar, mas você tem que estar preparado para gerenciar ela. E pensa que gerenciar não é encerrar. Às vezes a discussão, a briga, a treta é importante e fortalece a comunidade e vai fazer com que a comunidade chegue num patamar maior. Então pensa que o seu papel é gerenciar e não realmente necessariamente desmontar a crise. Então, posso fazer uma oi, pergunta? pode falar. Por favor. Com relação, considerando, né, a descentralização das comunidades, não ter uma autoridade, né, na comunidade, como é que você sugere uma forma de fomentar o engajamento e parceria entre comunidades? Boa pergunta. Eu acho que, assim, a primeira coisa você tem que pensar lembra quando eu falei do propósito? Qual é a mudança que aquela comunidade quer causar na sociedade, no mundo e tal? E quando você pega comunidades que têm propósitos em comum, né, e tem uma relação de semelhança de ideias, é muito mais fácil você juntar essas comunidades para construírem coisas juntas. Então, quando você imagina 2 comunidades de Web3, vamos lá, se a gente fala da comunidade do Ethereum e da comunidade da Uniswap, o propósito, o ethos dele, né? O ethos dele, que é a parte da ética de cada um, é a mesma. Todo mundo da Web3 tem algumas coisas que você quer construir em conjunto. Então, a questão de liberdade, a questão de sair de mando de estruturas corruptas. Então, quando você tem algo para construir em conjunto, e o ethos é o mesmo, isso é, as coisas que vocês acreditam é o mesmo, é muito mais fácil. Agora, a questão é, para você juntar essas 2 comunidades, você tem que ter um objetivo em comum. O que a gente está fazendo essa junção entre 2 comunidades para quê? Né? Qual catedral que a gente vai construir com a junção dessas 2 comunidades? Fez sentido, Marjorie? Fez sim. Não sei se eu consegui responder exatamente o que você perguntou. E aí, uma coisa que eu acho muito importante, né? A gente está passando por um momento onde está todo mundo mais afastado do que nunca. E eu não sei se vocês viram, mas saíram alguns estudos falando que a solidão
é hoje uma das coisas que mais mata no mundo, mais do que cigarro, mais do que bacon, mais do que infarte. Hoje, solidão, inclusive, é o causador de outros problemas como infarte, que vão matar as pessoas. Então, a gente está com um problema de uma epidemia de solidão. E as comunidades ajudam na solução disso, né? Então, a internet é um negócio muito louco. Ela afasta as pessoas e ela divide. Então, se vocês pensarem as crises políticas que a gente está tendo agora, elas estão muito piores do que era antes da gente ter a internet. Por quê? Porque a gente fica gerando choque o tempo todo, fica gerando essa coisa de exacerbar o que eu gosto, a minha bolha da internet só me traz as coisas que eu gosto, então eu passo a amar mais o que eu gosto e odiar mais o que eu não gosto. Então a gente está criando essas bolhas e eu acredito que as comunidades são boas soluções para essas bolhas, né? A pandemia piorou todo mundo muito isso. Então o conceito de comunidade tem uma função social. A gente realmente está ajudando as pessoas a sair dessa solidão. E uma coisa que eu gosto de falar muito, eu estou dando uma aceleradinha porque eu estourei o tempo aqui, mas vocês podem me parar, tá? É que assim, quando a gente fala do conceito de capital, você tem capital financeiro, por exemplo, que é dinheiro, capital humano, que é gente, né? Capital físico, que é prédios, é máquinas, capital de risco, que é investimento. Mas as pessoas esquecem de um dos capitais mais importantes, que é o capital social. E o que é o capital social? O capital social é o número de conexão entre pessoas que um grupo ou uma sociedade tem. Se alguém se interessar por esse tema, tem um livro que chama Bowling Alone, em inglês, né? Jogando boliche sozinho. E o cara fez um estudo e ele mostra que uma grande parte do sucesso econômico dos Estados Unidos é porque eles têm uma cultura muito grande de criação de clubes. No caso, ele usa o clube de boliche. Mas os Estados Unidos têm esse hábito de criar muito clube. Quando você cria um clube, seja da igreja, seja de futebol, você cria mais interconexões dentro da sociedade, e uma sociedade mais interconectada gera mais negócios e prospera mais. Então, esse assunto capital social é um que eu super sugiro vocês irem mais a fundo e lerem mais, porque ele é fantástico e ele é muito esquecido. E para a gente que trabalha com internet, é essencial entender a lógica dele. Aí, eu quis sair um pouco de Web3, eu sei que todo mundo aqui já conhece a comunidade Web3, então eu trouxe dois exemplos fora de Web3. Se vocês quiserem ver um exemplo no Brasil de uma comunidade de marca fortíssima, incrível, que as pessoas participam pra caramba, cara, ajudam, criticam, elogiam, vão olhar a comunidade do Nubank. É inacreditável o nível de participação das pessoas lá. E aí tem o Nu Community. Dá uma olhada, procura, porque é muito legal para quem quer construir comunidade. E eu postei uma outra aqui que é improvável. Eu adoro fazer parte da comunidade do Google Maps. Isso aqui, inclusive, foi uma parte da gamificação da comunidade do Google Maps, quando as minhas contribuições em foto atingiram mais de 1 milhão de visualizações. Vocês imaginam o quanto eu participo, né? Acho que eu já estou com quase 2 milhões. Então, eu tirei esse print quando veio de 1 milhão, acho que deve ter quase um ano, e agora eu já estou chegando em 2 milhões. Então, esse é um processo gamificado de uma comunidade. Então, gente, caminhando para o final aqui, tem uma frase que toda vez que eu falo de assuntos complexos nas minhas aulas, eu gosto de mostrar essa frase, né? Por quê? Porque a gente estuda algo, a gente vê na parte teórica, a técnica, tudo parece muito difícil. Mas, na realidade, eu gosto demais dessa frase desse cara, que ele fala, né, ó, nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Esse Will Durant é um filósofo, e eu gosto muito disso. Eu lembro até hoje, quando eu fiz o meu primeiro planejamento de marketing, e eu levei para um cara que eu admirava olhar o planejamento, e ele olhou e falou, tá uma bosta, isso aqui não é um planejamento, é um saco de ideia. E aí ele foi falar que o meu planejamento estava bom, quando eu levei o 6º planejamento para ele olhar, ele falou, não tá bom, mas já é um planejamento. E hoje, uma das aulas que eu mais dou, uma das coisas que eu mais faço é planejamento de marketing. Então, eu precisei passar pela fase merda para chegar na fase boa. E aí, o que vocês estão olhando aqui, deve falar assim, meu Deus, eu não imaginei que fosse tão complexo, tantos elementos. Isso é só para vocês terem uma base teórica. Muito disso aqui a gente faz organicamente. E o importante é, quanto mais vezes vocês fizerem, melhor vocês vão ficar. E aí, gente, eu trouxe uma frase minha, né? Então, se você quer ter sucesso com qualquer coisa no mundo atual,
Crie algo que as pessoas possam acreditar e fazer parte, e não somente algo que elas possam comprar. As empresas que continuam produzindo produtos e serviços só com a ideia de eu vou fazer esse troço, compra, essas empresas têm cada vez menos sucesso. E eu diria para vocês que elas têm pouca chance de estar aqui daqui 10, 15 anos. Então, gente, deixei uma série de referência para vocês. Se alguém quiser dar uma olhada de onde eu tirei os conteúdos dessa palestra, eu deixei vários dos links mais legais aqui. E aí, quero agradecer vocês, falar que agora eu vou abrir para todas as perguntas e, como eu falei, meu contato está aí para quem quiser falar comigo. Muito obrigado mesmo, espero que para quem ficou esse tempo todo aqui, o conteúdo tenha feito alguma diferença para a vida profissional de vocês. Muito engraçado, né, cara, como o metaverso, depois de um tempo, vai ferrando a sua cabeça. Eu tava andando aqui, eu vi o degrau e eu levei um susto. Só que o degrau não existe na minha casa. Isso é muito legal. Rai, temos perguntas? Ó, Reni, já abriu o microfone. Vamos lá, Reni. Então, sou um pouquinho nova nesse ambiente, vamos colocar assim. Enfim, eu entrei no metaverso um ano atrás, parei um pouco, saí um pouco, enfim, mas a minha pergunta é a seguinte, na verdade, parece um tanto quanto estranho, né, uma marca criar uma comunidade, né, vamos dizer assim, não dá a sensação, né, como tirar isso, essa sensação de que é uma marca, de certa forma, ela vai querer vender um produto, alguma coisa, um serviço, uma comunidade de uma Sim. marca, né? Vamos dizer assim, do Sim. Nubank, da Samsung, o que seja, né? E como tirar esse estigma, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto de como eu tirar esse estigma, eu te recomendo algumas comunidades, tá? Que eu coloquei a do Nubank, mas se você entrar, como você falou, a comunidade da Apple é muito forte, a da Samsung é muito forte. Eu gosto muito da comunidade da OnePlus, que é uma marca de celular chinesa. A grande questão é essa, assim, primeiro, as pessoas que vão participar, elas não podem achar que elas estão lá porque a empresa quer tentar te vender alguma coisa. E você vai ver em todas as comunidades que nenhuma dessas que eu falei, as empresas estão usando aquele espaço para vender. É proibido falar de venda. As pessoas, como eu falei, elas estão lá para se ajudar. Então, na comunidade do Nubank é muito comum você ver alguém falar, nossa, eu estou tentando fazer isso, não estou conseguindo. E quem responde não é o Nubank. Quem responde é um outro usuário e fala, não, vai no lugar tal, clica no lugar tal que vai funcionar. Então, o que acontece? Eu estou ali porque eu tenho um benefício direto. Eu estou tirando uma recompensa. Outra, as pessoas que estão lá na comunidade do Nubank, elas acreditam em coisas semelhantes. Todas elas odeiam os bancos normais. E sentem que o Nubank é um banco que dá mais valor para elas, que atende elas com mais qualidade. Então, o Nubank, quando ele cria produtos, o primeiro filtro de criação de um produto, quem vai ter acesso primeiro é a comunidade. Então, você sente assim, o cara vai ver... Eu vou dar um exemplo bem legal para você. Uma vez, eu atendi um café. E era um café, assim, que os clientes amavam o lugar. E quando a gente foi lançar o site, a gente fez uma live de lançamento do site. A gente não avisou as pessoas, a gente só falou assim, olha, a gente vai lançar o site, a gente queria muito a opinião de vocês. E aí, umas 50 pessoas entraram nessa live, né, entre entradas e saídas. E aí a pessoa assim, alguém falou assim, nossa, mas eu não gostei muito desse rodapé do site, eu achei essa cor meio estranha. Aí eu perguntei, que cor que você acha que vai ficar bom? Aí a pessoa opinou, ela só não sabia que tinha um programador do meu lado. Cara, ele ia vendo os comentários, ele ia em tempo real alterando as coisas que os clientes pediam. Você não tem ideia. A pessoa falou, não acredito, você mudou o que eu pedi. Então, quer dizer, agora a pessoa se sentia meio pai daquele site, daquele projeto. E é isso que eu acho que faz alguém participar de uma comunidade de marca. Ela sente que ela teve uma marca no mundo. Aquele rodapé agora é ela, é dela, ela que criou, ela que escolheu a cor. Fez sentido, Reni? Reni? De decisão para essa pessoa, né? É a catedral. Tem um tijolinho dela naquela catedral. É Perfeito. A cor do rodapé, mas é dela, ela que escolheu. Perfeito. Rai, temos mais perguntas? Estevão, queria aproveitar. Hum. Cara, primeiro, parabéns pelo conteúdo, achei bem legal, bem bacana. Muita coisa Muito para obrigado. refletir.
Mas, por exemplo, em comunidades que estão começando ou estão num período de maturação, hoje a gente tem várias plataformas, como você comentou, WhatsApp, Telegram, Discord, enfim. Cara, foca em uma só ou abre esse multicanal para desenvolvimento. O que você sugere? O meu medo de abrir WhatsApp, Telegram, Discord, por exemplo, é você acabar concorrendo com você mesmo. Então, o que você Sim, sugere em você relação a isso? divide. Você divide, exatamente. O que você sugere? Eu acho assim, não existe. Eu sempre falo que quando você está falando de gente, né, e marketing essencialmente é um campo da ciência de gente, né, é de humanas, não existe uma resposta única. Né? Cada caso é um caso. Mas eu tendo a acreditar, como você, que quanto menos você divide, melhor. O que você pode fazer é você surge em um canal, em algum momento aquele canal começa a ficar muito grande, e aí os usuários vão pedir. Porra, abre um grupo de Discord. Ah, pô, eu uso mais o Telegram do que eu uso o WhatsApp. Então, aí você vai fazendo os outros canais conforme a comunidade cresce, conforme existe demanda da comunidade. Mas eu acho que é isso. Você começa com um, e aí a expansão ela vai ocorrer organicamente. Você não começa com vários canais. Ela seria complementar. Então, você não Exato. starta tudo de uma vez só, você vai complementando ela. Você vai, pensa no puxadinho da casa. Você faz uma casa e aí a casa ficou pequena e você vai fazendo os puxadinhos, né? E aí, de repente, pode ser que no futuro você comece a comunidade no WhatsApp e ela fique muito mais forte no Discord. E ok. Mas assim, a comunidade vai demandar isso vai acontecer organicamente. O que você tem que pensar, antes de tudo, é como que vai ser a relação entre essas pessoas, qual ferramenta vai me dar a melhor possibilidade de fazer isso e onde que as pessoas já estão. Então, por exemplo, a minha comunidade de marca, eu preferia que ela fosse no Discord. Mas os meus alunos, em geral, não usam o Discord. Então, não é porque eu vou contar até uma história engraçada. Uma amiga minha queria criar uma comunidade de marca, ela falou assim, Estevão, eu vou criar uma comunidade no OnlyFans, porque a ferramenta do OnlyFans é maravilhosa.